Olá! Hoje a gente vai mergulhar na mensagem de Márcio Bringuente, que fala muito sobre uma renovação profunda, sabe? De mente e de espírito. Mas como é que essa promessa é construída? Vamos dar uma olhada nessa jornada que ele propõe, desde os problemas que ele busca resolver até a visão de um futuro totalmente transformado. E tudo parte, na verdade, de uma pergunta bem forte, né? É uma provocação que mexe com aquele desejo que, no fundo, todo mundo tem por um novo começo. Essa ideia de que uma única escolha pode ser o grande ponto de virada, bom, é a base de toda a mensagem. E essa pergunta já nos joga direto no primeiro grande tema aqui, a promessa de renovação. E olha, não se trata de pequenos ajustes não. A conversa é sobre uma mudança de vida completa, mesmo. Aqui a gente começa a ver uma coisa bem interessante, uma fusão entre a linguagem do desenvolvimento pessoal e uma base mais espiritual. O convite "deixe o passado para trás" é algo que a gente ouve muito por aí, certo? Mas a referência bíblica, ela ancora essa promessa na fé. E isso sugere que a mudança é tanto, digamos, psicológica quanto espiritual. O ponto central aqui é essa ideia de se livrar do velho eu, como sugerem frases do tipo "por que adiar a nova versão de si?". A narrativa é bem clara. Existe uma versão melhor, mais livre e mais realizada esperando para ser descoberta. E o mais importante, o passado não precisa ser uma sentença. Ok, mas para abraçar esse novo, primeiro é preciso identificar o que prende as pessoas ao presente, certo? É por isso que a mensagem foca tanto nos chamados fardos do passado, aqueles problemas que impedem essa renovação de acontecer. E o primeiro grande fardo que aparece são os traumas. A mensagem aqui é que as experiências do passado não precisam ditar o futuro e que é possível sim reescrever essa história. Logo depois vem a ansiedade. Ela é retratada como aquela força constante, sabe? Que rouba a paz, o controle e impede a pessoa de viver o presente de verdade. O medo também é colocado como uma barreira central. É ele que paralisa, que impede de agir, que mantém as pessoas presas em suas zonas de conforto. E para fechar esse quarteto, a culpa. Ela é vista como aquele peso que não deixa a pessoa sentir a liberdade. Então, se a gente juntar trauma, ansiedade, medo e culpa, temos o núcleo do sofrimento que a mensagem se propõe a resolver. Mas não para por aí. Além desses 4 pontos principais, a comunicação fala de várias outras barreiras, coisas como mágoas, feridas antigas, a famosa procrastinação, velhos hábitos que não largam a gente, timidez, até mesmo limitações que a própria pessoa se impõe. A ideia central é que tudo isso pode ser superado. Certo, já entendemos o problema. Então, vamos para a parte da solução. Quais são as ferramentas que são propostas para fazer essa grande transformação acontecer? Essa metáfora do jardim é simplesmente fundamental na mensagem. Ela apresenta a mente não como algo fixo, mas como um terreno fértil, que pode ser cultivado. Pensa bem, se existem ervas daninhas, como o medo ou a ansiedade, é totalmente possível plantar sementes novas de paz e confiança. Isso devolve o poder para o indivíduo, sabe? E a principal ferramenta apresentada para fazer isso é a chamada hipnoterapia transformadora. A hipnoterapia é uma técnica que usa foco e concentração guiada. E nessa abordagem, ela é usada como uma espécie de chave para acessar o subconsciente, ajudando assim a reprogramar padrões negativos e a dissolver essas barreiras internas. Mas olha, a abordagem não é uma coisa só. Ela integra diferentes áreas. Além da hipnoterapia, se fala em PNL, a programação neurolinguística, que basicamente estuda a relação entre a linguagem que usamos e nosso comportamento. Também se cita a neuroplasticidade, que é a capacidade incrível do cérebro de se reorganizar. E tudo isso é combinado com um pilar de fé, a identidade em Cristo, criando uma fusão entre ciência da mente e espiritualidade. A transformação prometida fica muito clara nesse contraste de antes e depois, né? A narrativa se move de um estado de prisão e de dor para um de liberdade, abundância e propósito. É a jornada completa do problema até a solução, resumida em uma nova identidade. Bom, agora a gente chega na parte final, que talvez seja a mais inspiradora da mensagem, a visão do futuro que é possível alcançar. O que será que tem do outro lado dessa transformação toda? A promessa final é essa: uma vida sem limites. É uma visão bem aspiracional, né? E a frase "está mais perto do que imagina" tem um papel crucial. Ela tenta tornar esse sonho grandioso em algo mais palpável, mais acessível, quem sabe a apenas uma decisão de distância.
E essa nova vida, segundo a mensagem, se sustenta em 4 pilares fundamentais. Primeiro, clareza, para saber para onde ir. Depois, propósito, para ter um motivo forte. Confiança, para agir sem medo. E, por fim, a liberdade, que acaba sendo o resultado de tudo isso junto. E além desses pilares, a mensagem detalha resultados bem específicos e desejáveis. Repara como muitos deles são exatamente o oposto dos problemas que a gente viu lá no começo. A ansiedade é trocada pela paz e por noites de sono tranquilas. A limitação dá lugar ao potencial desbloqueado e à prosperidade. E para reforçar essa visão, surge uma segunda grande metáfora. Se antes a mente era um jardim para ser cultivado, agora ela é uma tela em branco. A ideia aqui é de criação ativa, sabe? De que cada pessoa tem o poder de ser o artista da própria vida, pintando um futuro novo, um futuro vibrante. E a nossa análise termina com uma pergunta que ecoa aquela do início. Depois de percorrer todo esse caminho, a questão final se volta para dentro, convidando a uma reflexão sobre as próprias barreiras. É uma conclusão que não só informa, mas que também provoca a autoavaliação.